Colossenses capítulo 3, verso 1 em diante, fala para mim, para você, daquilo que precisamos viver praticamente diuturnamente, ou seja, todo santo dia, de dia e de noite, temos que ter uma vida voltada para o Senhor Deus, obviamente. Temos que pensar nas coisas que são de cima. Isso tudo parece um discurso muito repetido, né? Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas a pergunta é, então como é que a gente pode viver essa vida aqui da terra com os nossos compromissos normais que nós temos, com as nossas responsabilidades, que não são poucas, que nós temos, enfim, com tudo aquilo que a gente pensa em fazer, como é que a gente vai, ao mesmo tempo, não desviar o foco dessas coisas e não perder o foco naquilo que é principal, nas coisas que são de cima? Como é que a gente vai conseguir conciliar isso? Se já ressuscitastes com Cristo, você já entregou a tua vida a Jesus Cristo? Tem isso também. Você vive na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso? Ou seja, você já ressuscitou com Cristo? Por que isso? Porque nós mortificamos a nossa vida no batismo. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós sepultamos o nosso velho homem do batismo. Então, morremos e ressuscitamos com Cristo. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E aí como é que a gente consegue conciliar? Porque ainda estamos nesta terra, mas eu quero lembrar que nós estamos mortos em Cristo e ressuscitamos em Cristo. Morremos e ressuscitamos através do batismo. Uma nova criatura nasceu. Então ressuscitamos com Cristo. E como é que a gente vai conseguir pensar nas coisas que são de cima? E como é que a gente vai conseguir conciliar isso? E como é que você vai entender que é fundamental que você pense e você viva como se Cristo fosse voltar agora para você? Porque o texto continua falando, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ou seja, nós pensamos na glória. Quando o nosso pensamento se volta para a glória, a gente entende que o nosso lugar não é esse. Estamos de passagem aqui na terra. Se estamos de passagem aqui na terra, tudo que está aqui para a gente é passageiro. Tudo que está aí para você é passageiro. Não tem absolutamente nada aqui desta terra. Vou te provar, porque se a gente fechar os nossos olhinhos agora, um abraço. Para o nosso caixão, querido, para a tumba, não vai nada. Vai o nosso corpo, sem alma, vai ser enterrado e acabou. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Não levaremos nada desta terra. Ou seja, se pensamos em Cristo, entendemos que tudo que está separado para nós não é aqui nesta terra. E tudo que a gente vive é passageiro. Se é passageiro, você não vai desesperar e morrer por causa das coisas aqui dessa terra. Embora, repito, a gente tem que aprender a conciliar. Por quê? Tudo que temos aqui foi Deus que nos presenteou, foi Deus que nos deu, e nós temos que aprender a zelar, mas até um certo ponto. A gente não pode fazer de nada que nós temos ou que nós vivemos, o nosso ritmo de vida, nós não podemos endeusar aquelas coisas, não podemos, como diz o texto, né, não podemos fazer dessas coisas ídolos, porque isso é algo que Deus condena. Aliás, por causa disso o povo pereceu. Deus condena a idolatria. E quando você idolatra tudo aquilo que, apesar de Deus ter te dado, mas quando você começa a colocar aquelas coisas acima de Deus, gente, até parece que tudo aquilo que você tem ou que eu tenho, quando a gente fechar os olhinhos, a gente vai falar, não pega nada não, que tudo é meu. Já era, gente. Vai todo mundo mexendo nas suas coisas. Por favor, desculpe falar sobre isso. A gente está vivendo eu vivi essa experiência da perda da minha mãe agora, tem 1 mês e 3 dias. Tem jeito, ela faleceu, eu tive que ir lá, a gente separou as roupas dela, algumas roupas a gente vai doar, outras roupas, enfim, pertences pessoais, aquela coisa toda. E ela não pode voltar para falar assim, não, isso aqui não dá não, tá? Isso aqui não mexe, isso aqui é meu, isso aqui não. Não dá. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Depois que você partir dessa vida para outra, tchau, gente. Então, pensar nas coisas que são de cima é desapegar das coisas que são aqui da terra. Embora tenhamos responsabilidade com essas coisas, mas isso não vai fazer a gente idolatrar essas coisas. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, é isso. É entender que tudo que está aqui é passageiro, é entender que tudo está aqui você não vai levar quando você falecer, é entender que tudo está aqui, no máximo que você vai poder fazer é zelar, guardar, mas não vai idolatrar, você não vai idolatrar carro, não vai idolatrar nada. Você vai cuidar bem? Claro, você vai valorizar aquilo que Deus te deu, mas você não vai idolatrar. Então a gente tem que saber esse pêndulo, né? A gente tem que ter uma direção de Deus para a gente conseguir viver em equilíbrio
a tal ponto da gente entender que tem que valorizar aquilo que Deus deu, mas não pode idolatrar aquilo que Deus deu. Não pode supervalorizar a tal ponto que, se Deus me livre e guarde, né, fica naquele apego, naquela coisa, e não consegue desapegar de nada, e não consegue, se acontecer alguma coisa, dá até problema, dá até divórcio, dá nisso, daquilo. Eu não sei se você entende o que Deus está falando. Se você entende o que Deus está falando, por favor, coloca nos comentários aí. Eu estou entendendo o que Deus está falando para a minha vida, em nome de Jesus. Infelizmente, muita gente mesmo, muitos crentes, por não conseguirem ainda viver essa palavra, infelizmente estão vivendo nessa terra como se tudo dessa terra fosse ser levado ou fosse ser guardado mesmo após a morte. As pessoas não estão conseguindo compreender que Deus só quer que você zele, mas Deus não quer que você idolatre. Que na verdade o que você julga ser seu não é seu. Interessante, né? É seu até a página 15. Porque na página 16, quando você falecer, não vai ser mais seu. Tá entendendo? É assim. Por enquanto, ainda somos mortais. Porque o que são coisas de cima? Gente, o que está preparado para mim e para você? A grande Jerusalém celestial. Novos céus e nova terra. O que está preparado para mim e para você? Vida eterna. Então, o que está lá em cima? Ou seja, o que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, preparou para mim? Vida eterna, Jerusalém celestial, salvação e bênção sem medida, corpo de glória. Essas coisas estão todas lá em cima. Nada disso você vai ter aqui embaixo. Nada disso eu vou ter nesse corpo mortal. Eu não vou ter corpo de glória nesse corpo mortal. Eu não vou ter vida eterna nesse corpo mortal. Eu não vou ter nada nesse corpo mortal. Eu vou ter enfermidades, um monte de coisas, preocupações, tristeza, sentimentos, emoções. É o que esse corpo mortal vai ter. E para a gente aprender a diferenciar isso, a gente tem que buscar a presença de Deus e viver na presença de Deus. Senão a gente, com todas as letras, senão seremos pessoas materialistas, agarrados às coisas de tal maneira que a gente não vai conseguir desapegar de nada. E ai de quem tentar fazer a gente desapegar, inclusive Deus. Tem pessoas que chegam ao cúmulo de falar assim: não, isso aqui ninguém me tira. Pelo amor de Deus, gente. Desculpa, é uma ignomínia, sei lá, eu não sei nem que palavras que eu tenho, porque até parece que Deus não pode arrancar tudo da gente de uma hora para outra, gente. A nossa vida, diz a Bíblia, é um vapor que logo se vai. Deus está falando comigo. Jesus, certa feita, numa parábola, falou assim, que um homem olhou para tudo, conquistou e falou assim: tenho isso, tenho aquilo outro, folga. E aí o texto continua falando assim: louco, mal sabe que esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem para apresentar? É legal conquistar, é muito legal conquistar. É prazeroso você poder ter cumprir com seus compromissos em dias. A própria Bíblia diz que a gente não deve dever a ninguém a não ser o amor de Deus. Tá? Então a gente tem que descobrir esse limiar aí. É legal ter uma vida onde a gente consegue pagar nossas contas em dias, onde a gente tem um emprego razoável, enfim, onde a gente consegue pelo menos sobreviver, porque hoje a gente está sobrevivendo, né? É muito bom, mas não é tudo, gente. Porque tudo está lá em cima, na glória com Cristo Jesus. O tudo está lá na glória com Cristo Jesus. É bom você ligar a chave do teu carrinho, que maravilha. Dar um passeio com a família, vamos para a igreja. É bom você poder ter um dinheiro para você almoçar fora. Gente, tudo isso é muito legal. Agora, quando você passa a fazer disso tudo, a tua prioridade de vida, eu só lamento, eu tenho uma péssima notícia para você. Desculpe, vou ser sincero, eu estou aqui falando da verdade. Você vai estar desagradando a Deus totalmente. Dando mais atenção às coisas que são aqui da terra do que às coisas que são de cima. Você vai estar supervalorizando as coisas da terra e desvalorizando as coisas que são eternas. Você vai estar supervalorizando as coisas que são passageiras e desvalorizando as coisas que Deus preparou para você, que são inenarráveis, inacessíveis, que você não tem noção que são maravilhosas, o quão maravilhosas elas são. Então, coloca no teu coração uma certeza, amados. Tudo o que temos ou o que não temos vai ficar aqui, gente. Vai ficar aqui. Preste atenção, gente. O máximo que Deus quer é que você zele. Ele vai te dar sabedoria para você zelar. Então, você tem que pedir discernimento ao Espírito Santo para você poder falar: Senhor, olha aqui, Senhor. Então, eu te peço sabedoria, porque tudo que tu me deste, tudo que eu estou pretendendo, eu pretendo comprar uma casa, eu pretendo comprar um carro. Senhor, me dá força, eu pretendo ter um bom emprego. Gente, isso é normal.
O grande problema é quando você coloca tudo isso acima de todas as coisas e você pensa, mas eu não posso perder isso. Pode contar que você vai perder. Mas Deus me livre de ficar sem aquilo. Você vai ficar. Por quê? Porque Deus não dá sua glória para ninguém, gente. E Ele vai fazer para que você aprenda a adorar em espírito e em verdade e se desligar dessas coisas. E eu vou falar para você, em nome de Jesus, uma palavra profética. Quanto mais você se desligar das coisas da terra, mais Deus vai te abençoar com as coisas aqui dessa terra. Quanto mais você ficar desesperado querendo tudo, menos você conseguirá. Então, entenda isso. Procura, não a tua Bíblia diz, mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Alguém entende o que Deus está falando? Então, por favor, coloque no teu coração esta certeza. Coloque no teu coração, isso é uma virtude, de entender que você estará fito e ligado nas coisas que são do alto. Eu termino falando assim, versículo 3: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sabe o que significa isso? Esse texto aqui diz literalmente aquilo que eu falei. Já estáis mortos, ou seja, gente, essa vida aqui é passageira. Nós já morremos porque o velho homem já foi sepultado. E agora, a vida que vivemos, diz o apóstolo Paulo, vivo-a em Cristo. Vivemos agora a nossa vida em Cristo. Se vivemos a nossa vida em Cristo, já temos que ter certeza que Ele pode nos chamar a qualquer momento. Deus pode chamar você a qualquer momento. Alguém entende o que Deus está falando? É legal você se esforçar para conquistar aqui. Gente, eu não estou falando que você não tem que conquistar nada aqui, até porque o Deus vai nos dar conquistas. Até porque, se a gente for para o Antigo Testamento, e mesmo no Novo, mas no Antigo Testamento, o que Deus fez com os filhos da promessa? Com a geração de Abraão? Deus abençoou todo mundo, gente. Lemantuiremas. Deus está falando conosco. O que aconteceu com os filhos de Jacó, gente? Todo mundo teve sua herdade, todas as tribos tiveram suas herdades, suas terras. Então, o que Deus está falando? Deus está prometendo realmente coisas maravilhosas para a gente. Ponto. Vivamos essas coisas maravilhosas, recebamos, mas nada disso pode subir a nossa cabeça. A gente vai no máximo e só zelar e guardar. Mas você sabe, não é teu. Não é teu. Essa camisa aqui não é minha. Vocês estão entendendo, gente? Está no meu corpo aqui, mas ela não me pertence. Por quê? Porque eu estou morto com Cristo. Porque na hora que Deus me chamar, a minha mulher, viúva, vai ter que dar essa camisa para alguém. Ela pode até guardar por recordação muito tempo, mas uma hora ela vai ter que dar, vai ter que se livrar. Vocês estão entendendo, gente? Nada do que temos aqui é nosso. Vai ficar tudo aqui. Você pode ter a escritura do teu nome lá no cartório, você pode ter o carro lá, o documento do carro lá, o DUT lá no teu nome, até a página 15, até a hora que você vender, até a hora que você falecer. Agora, as coisas que estão no céu, pode ter certeza. Aleluia! Primeiramente, há um novo nome para você, um nome que eu não sei, que você não sabe, mas que Deus sabe. Veremantui alabás. Há uma terra nova preparada para mim e para você, a Jerusalém celestial. Há um corpo de glória preparado para mim e para você, que agora não vai ter mais doença, não vai ter mais choro, mais pranto, mais dor. Nós voltaremos à essência do primeiro Adão. Nós teremos corpo glorificado, 100% de cérebro sendo usado, tudo novo. Diz a Bíblia que não vai mais ter lágrimas nos nossos olhos. É tudo, isso sim, é fixo, é eterno. Isso não é passageiro. A vida eterna não é passageira. A Jerusalém celestial não é passageira. O corpo glorificado não é passageiro. Tudo isso é eterno. Isso aqui, esse corpo mortal aqui, isso aqui, ó, que está ficando mole aqui, ó. Isso aqui é passageiro. Esse meu olho aqui que eu tive que fazer o transplante, essa córnea que é de outra pessoa que eu não sei nem de quem é passageira. Tudo é passageiro, meus irmãos. Tua vida é passageira aqui na terra. Nós somos peregrinos, aprenda isso em nome de Jesus. Quando você atingir essa estatura, você vai entender que pensar nas coisas de cima não vai te prender a mais nada aqui nesta terra. E aí, quanto menos você tiver preso às coisas da terra, mais Deus vai te dar, porque Ele sabe que você não vai se fixar nada aqui. E quanto menos você se fixar,
mais você vai ter, mais você vai aprender a dividir. Gente, você vai aprender a dar, você vai aprender a dividir suas coisas, a dar suas coisas, não fazer questão, entendeu? Se você ver alguém precisando, você vai dar. É assim que Deus age. Se você tiver, sei lá, se tiver 4 camisas, tiver alguém precisando de 2 camisas, você vai dar 2 camisas. É assim que você vai entender. Aí você vai dar aquelas 2 camisas, daqui a pouco surge umas 5 camisas para você. Porque isso é o que Deus faz com aquele que não está ligado a essas coisas aqui dessa terra, mas que está pensando nas coisas que são de cima. Eu termino com esse texto aqui. Se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Então a gente tem que buscar, é todo dia, não pode parar de buscar. Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensar nas coisas, buscai, pensai. Você tem que buscar e pensar, ou seja, não vai sair da tua mente, não vai sair do teu ritmo de vida. Então busque as coisas de cima e pense nas coisas de cima. Tudo que está aqui desapega, tranquiliza, e quanto mais você desapegar, mais você vai ter. Quanto mais você desapegar, mais Deus vai te abençoar. Porque as coisas que são de cima são infinitamente, incomparavelmente melhores do que as coisas daqui, que vão apodrecer, que cedo ou tarde não serão mais suas, que serão produtos de inventário, que serão produto de alguém ficar discutindo, e não é meu, você vai estar lá no caixão lá. E aí vai estar todo mundo discutindo nas coisas que você deixou aqui. Gente, eu me arrepio, porque Deus está falando com alguém nesse momento. Deus está falando com alguém. E eu sei que Deus está escrutinando, desvendando, fazendo escamas cair de muitos olhos nesse momento. Sabe por quê? Porque a honra e a glória pertencem somente a Ele. Ele é Deus Todo-Poderoso. A Ele a honra, a glória e o louvor. Espero que Deus tenha falado contigo. Coloca nos comentários assim: Deus falou comigo por essa palavra. Deus me alertou. Deus abriu os meus olhos. Escreve aí, por favor, que eu sei que Deus falou contigo. Amém? Pode dar glória a Deus aí em nome de Jesus.